Agora tá gravando. Bom, galera, agora vamos começar o que nós precisamos aqui. Eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre essa frase da Adélia Prado, que, como eu havia dito, é, ao meu ver, uma das maiores poetisas brasileiras, né? É literalmente divinopolitana, é gente como a gente, faz parte da nossa realidade. Então é muito importante que a gente veja os poetas, os escritores, pessoas que a gente admira também como próximas a gente. Eu acho que isso faz parte do nosso legado, da nossa história. E é sobre isso mesmo que a gente precisa de falar, porque quando a gente fala de memória, a gente está falando de coisas que nos representam, que nos embasam, são as nossas raízes. Então, memória e amor são duas situações, duas coisas que precisam vir sempre juntas. Nós precisamos, ao longo da nossa vida, construir uma memória afetiva, significativa, senão a nossa vida perde o seu porquê, a sua razão. Então, a Adélia Prado, ao colocar que tudo que é memória amor fica eterno, é importante a gente visualizar, fica eterno para quem? Fica eterno para nós, se eterniza em nós. Guimarães Rosa tinha uma frase, eu não lembro em qual dos livros dele que está, mas diz que as pessoas que a gente ama, elas não morrem, elas ficam eternas. Elas deixam de estar do lado de fora e passam a estar ou a morar dentro de nós. Então, quando a gente observa essa frase da Adélia Prado, a gente entende por que aquilo que a gente ama fica eterno, né? Aquilo e aqueles. Do outro lado, tem uma frase aí que eu acho que agrega. Só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. Eu prefiro a segunda. Eu prefiro acreditar que tudo nessa vida é um milagre e que nós podemos contribuir para essa eternização dos nossos milagres, do nosso dia a dia enquanto milagre, certo? Essa frase da Adélia Prado, ela é inspiração para o seu projeto, certo, Matheus? Certo, eu costumo brincar lá que é meu lema. Então, vai lá. O que é o Inumeráveis? Explica para a galera. Bom dia, gente. Agradecer a Neide aqui por essa oportunidade para estar apresentando e falando sobre o Memorial Inumeráveis para vocês. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Conhecem, gente? Acho que não. Então eu vou Eu não falar um conheço, pouco não. para vocês. O Memorial Inumeráveis, ele surgiu agora em abril. É uma iniciativa de dois artistas lá de São Paulo, que eles ficaram incomodados com essa banalização do número de mortes do Covid-19 aqui no Brasil, que é um número que foi só crescendo, ainda está crescendo, não para de crescer. Eles não queriam banalizar esses números, porque por trás de cada número, de cada vida que se vai, tem uma história, tem a vida de alguém. Tanto que essa frase diz muito sobre o projeto. Não há quem goste de ser número. Gente merece existir em prosa. É uma iniciativa que é composta totalmente por voluntários. Eu estou atuando lá como jornalista voluntário, tem quase 2 meses. E a gente vai registrando, eternizando essas memórias, como escreveu muito bem a nossa poetisa divinopolitana Adélia Prado, com afeto, com muito respeito e com muito futuro. Tem um site, que é inumeráveis.com.br. Lá, quando você clica no símbolo do infinito, aparece as opções de como contar uma história. O familiar ou amigo pode enviar um áudio direto para o WhatsApp do projeto, do memorial, ou então ele pode escrever um texto tributo. Depois disso, esses textos, essas mensagens vão para a equipe de apuração, que vai confirmar direitinho se a pessoa morreu de Covid-19, que o memorial é só para as vítimas do coronavírus aqui no Brasil. E depois disso, chega a equipe de escritores, que é que eu faço parte. Alguns textos, eles chegam mais completos, às vezes o familiar tem uma capacidade melhor de escrever e a gente vai fazendo alguns ajustes, vendo ortografia, pontuação, se está tudo certinho.
Tem alguns tributos que chegam lá, chegam muito pequenos. Outro dia eu peguei um que a pessoa tinha escrito só uma frase, então não dá nem para começar um texto. E aí vai para outra equipe, que é a equipe dos jornalistas que entram em contato direto com os familiares para ter mais informações, fazer uma entrevista, para escrever o texto. No começo eu estava um pouco receoso de fazer parte dessa equipe de que faz contato direto com os familiares. Aí eu conversei com alguns voluntários que já estavam fazendo esse contato para saber como é que estava sendo para eles, como que era feito o processo, porque primeiro você precisa de estar bem, seu emocional precisa estar ótimo para você fazer esse contato com o familiar. E há umas 3 semanas atrás eu comecei a fazer o contato direto. É muito forte, mas é muito emocionante, muito gratificante. Você aprende muito, você enriquece o texto que você vai escrever. Tanto que lá no memorial, quando você clica no nome, não tem foto, é só um texto. E a ideia é justamente essa, para você imaginar, pensar como que era essa pessoa através das frases, parágrafos que estão lá registrados. E essa foi uma forma que eu achei de ajudar o próximo, de ser voluntário sem sair de casa, em meio a toda essa pandemia que nós estamos vivendo. Eu não posso nem ir trabalhar no Integral, o Integral veio para dentro da minha casa e essa foi uma forma de eu retribuir, de ajudar a sociedade nesse momento tão difícil. E eu costumo brincar que o meu abraço virtual para eles chegam em forma de palavras. E acho que o texto, ele fecha esse ciclo do velório, do luto que o familiar está vivendo. Porque ele não pode nem se despedir do ente querido. O velório tem que ser ali 10 minutos, no máximo 6 pessoas. Então, quando o familiar recebe o texto, eu acho que ele fica assim, muito emocionado, vai passando o filme, relembrando as histórias. E aí a gente acaba sentindo saudade dessas pessoas que se foram, que a gente escrevendo, lendo, conhecendo as outras histórias, e a gente fica imaginando, vendo que tem situações que são parecidas com a nossa vida, com a vida de pessoas que a gente conhece no nosso dia a dia. E aí uma desses textos que eu escrevi acabou indo para o Fantástico nesse domingo, que a gente vai assistir agora. Fernando nasceu e passou a infância no bairro do Marizal, na capital paraense. Aos 9 anos, ficou órfão de pai, casou-se com Dona Antonina e teve 3 filhos e 3 netos. Era um excelente pai, não só para os filhos, como também para os amigos, parentes, genros e nora. Na empresa onde trabalhou, os colegas também o chamavam, é claro, de pai. Na casa onde morava, tudo era motivo de festa. O quintal estava sempre aberto para todos. No dia do Círio, grande festa religiosa dos paraenses, a casa ficava lotada. Parece que a qualquer hora ele vai voltar e comandar uma grande festa, onde é proibido ficar triste. Fernando, de 78 anos, Nide, de 85 e Vera, de 69. Eles estão entre as mais de 72 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. O site Inumeráveis está há 72 dias compartilhando depoimentos. Presta uma homenagem aos que se foram neste momento tão desafiador que todos nós vivemos. Um serviço que tem reconfortado milhares de famílias no Brasil, transformando os números em histórias de vida. Bom, eu fico emocionada toda vez, Matheus, que eu vejo. Já tô aqui com o cheio d'água de novo. Bom, da sequência, comenta um pouco da sua história aí em relação a esse texto, antes da gente passar para... Opa, caiu aqui minha conexão, voltou. Tava até tentando entrar pelo celular, desculpa, gente. Estão conseguindo me ouvir? Sim. E foi uma surpresa muito grande, que eu não esperava que o texto fosse ao ar no Fantástico.
porque são 3 histórias só por dia, em meio a centenas, Ainda milhares mais que na são voz do Neila publicadas. Torraca. Não é muito. Quando ele começou a falar assim, Fernando nasceu e viveu no bairro Marizal, na hora eu estava deitado, eu pulei do sofá e falei assim, caramba, esse texto foi meu, fui eu que escrevi. E eu lembro que quando eu fui procurar informações do Fernando, eu não cheguei a achar nenhuma foto dele e eu também não entrei em contato com o filho dele, porque com as informações que ele escreveu, dava para escrever uma homenagem bem bacana para o pai dele. E o Fantástico, no caso, entra em contato direto só com a família, pedindo autorização para contar a história e para eles enviarem uma foto do familiar. E essa semana, na quarta-feira, no Instagram do Inumeráveis, teve uma live do que a gente está fazendo lendo um sarau, fazendo um sarau em ordem alfabética dos tributos. E essa semana, na quarta-feira, foi com a letra F. E o convidado foi o Fernando Anitelli, que vocês conhecem muito, já esteve no Integral várias vezes, junto com o Teatro Mágico. E eles leram essa história que foi muito impactante, mexeu muito com quem estava lá. Tem uma que é dura, mas acho que eu vou ler ela. O que você acha? É um pouco dura. É uma história bonita, porém difícil. Acho que eu vou ler ela. Daí a gente canta uma música para ela. Linda. Fernanda Torres. Pessoa doce, dona de um coração gigante, de um lindo sorriso, amava os animais e sonhava em ter uma menina. Nanda, mãe de Luiz e de Maria Flor. Casada com José Luna Filho, amava os animais. Sonhava ser veterinário, mas ao crescer tornou-se dentista. Seu sorriso era lindo. Talvez quisesse proporcionar o mesmo às outras pessoas através do seu trabalho. Sonhava em ter uma filha, uma menina. Ficou grávida de Maria Flor. Com 29 semanas de gestação, recebeu o diagnóstico de Covid-19. Fez um parto de urgência por um agravamento no seu quadro pulmonar. Nasceu Maria Flor e veio com uma luz para todos ao redor. Nanda resistiu por mais 11 dias até partir. Depois de 2 dias, a pequenina foi ao encontro da mãe. A luz, nossa, é muito difícil. A luz de Nanda continuará a se fazer sentir. A luz de Maria Flor continuará a se fazer sentir. Continuará a alcançar aqui na Terra aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-las e que as carregarão na lembrança. Putz. Muito. Fernanda nasceu em Santa Catarina e faleceu em Alagoas aos 37 anos, vítima do coronavírus. Que história! Isso é tipo filme, cara. Isso 37 anos é muito jovem também, cara. Muito, muito. Nossa. Dá uma vontade de falar assim, gente, toma cuidado, pelo amor de Deus. Olha o tipo de história que acontece, né? Bebê, criança, grávidas. E aí, Matheus? O coronavírus não escolhe, né? Não tem idade. O Matheus tá mutado. Espera aí um pouquinho, deixa eu Perdão, gente. Tá, não tem nem o que dizer, né, depois de ouvir essa história, que é muito emocionante e impactante, que o coronavírus não escolhe idade, não escolhe cor, não escolhe classe social. Você veio um recém-nascido de 11 anos. Outro dia eu escrevi um tributo lá de um senhor de 107 anos. Teve um que me emocionou muito quando a história me selecionou, que a gente não escolhe as histórias lá. Elas ficam em ordem, e aí a gente vai pegando a primeira que está disponível. Teve uma que quando eu fui lendo o tributo que a filha tinha escrito sobre a mãe dela, ela encerrou assim: eu sou a filha que perdeu a mãe no Dia das Mães. Aí não tem como, a emoção toma conta. Porque não tem como. Não tem nem o que Não tem como dizer. não sentir, né? Que a gente, querendo ou não, a gente acaba sendo tocado por
essas histórias. São assim, gente que quando a gente ia pensar que a gente ia estar vivendo uma situação dessa, que a gente, né, ia estar conhecendo essas histórias, e tem sido assim um projeto muito importante para minha formação como pessoa, como ser humano, como profissional, emocional, espiritualmente, para a gente ver, assim, o problema é real, está acontecendo. Infelizmente, os números não param de crescer. Aqui em Minas Gerais, a gente está começando a chegar no pico. O sistema de saúde lá em Belo Horizonte já está colapsando. Aqui em Divinópolis também já está indo para o mesmo Caminho. mesmo caminho, na mesma direção. E aí vai chegar um momento que até nos hospitais vai faltar, independente se você tem plano de saúde ou não, se é rede pública ou particular. E a gente não quer que essas situações que aconteceram lá em Amazonas e Ceará, em que o médico tem que escolher quem vai viver, quem que vai ser entubado. Eu lembro que no começo da pandemia, a prefeitura de Teresina fez um vídeo muito impactante. Pegou pessoas que defendiam não, que a economia tem que funcionar, tem que continuar, não pode parar, e levou elas para um teatro. E aí ela, no final, fez uma pergunta assim: e se você tivesse só um respirador, um ventilador, quem que você escolheria para viver? E quando a pessoa virava para trás, estava lá o pai, a mãe, os irmãos, outros estavam os amigos. E aí a pessoa chorava, não sabia, né, quem escolher. E aí, com essa situação, ela reveu os conceitos dela. E a gente não quer que isso acabe repetindo aqui em Minas Gerais de novo, igual Divinópolis. Já estamos com 19 mortes. O número de casos, mais de 500. Ontem, no Brasil, chegou a triste marca de 2 milhões de infectados. Isso dados oficiais. A gente sabe que tem uma subnotificação muito grande e que esse número é bem maior. E a gente não quer perder nenhuma vida. Cada vida que se vai é importante. Cada pessoa que morre por causa desse vírus tem uma importância muito grande para os familiares, para os amigos, para os conhecidos, e são pedaços da gente que se vai. E para gente, né, terminar um pouco esse momento, né, de tristeza, vamos levar um pouco de alegria para vocês com o encerramento da live. Que música será que a gente escolhe? Estão pedindo hoje mais velho. Que música será que a gente escolhe para fechar? O que você acha? Ué, se estão pedindo hoje mais velho, eu vou tocar hoje mais velho para fechar. Tem a ver, porque lá fala fé, a fé que você deposita. O café que você deposita. Não, Fernando, não é café. Café. Tava demorando esse palhaço aí. Café que você deposita em... Agora que entendi. A gente pode terminar com a música. A gente não precisa dar tchau. A música termina e a live termina. Com essa música que é uma homenagem ao Rô, seu irmão que se foi, e a todos que se foram também. Enquanto houver você do outro lado, aqui do outro, eu consigo me orientar. A cena repete, cena se inverte, chama a minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar. Tua palavra, tua história, tua vida fazendo escola, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Metade de mim agora é assim, de um lado a poesia, o verbo, a saudade, do outro a luta, força e coragem pra chegar. E o fim é belo e incerto, depende de como você vê. Um novo credo, a fé que você deposita em você e só, mas só, enquanto eu respiro, vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar, mas só enquanto eu respirar, vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar, só enquanto eu respirar, só enquanto eu respirar.
só, mas só enquanto eu respirar. Vou me lembrar de você só enquanto eu respirar. Mas só enquanto eu respirar. Vou me lembrar de você só enquanto eu respirar. Pra além de quando eu respirar. E aí, Matheus? Todo mundo embargado, mas Muito. o anjo Acho- mais velho, tá, gente? Eu não sei se eu coloquei no chat o nome da música, mas mesmo assim, eu acho que vale a pena depois ouvir com calma. É uma música lindíssima, né, Matheus? E é um hino do Integral, é uma das músicas que o Eanes mais gosta. Uhum. E ouvindo essa música agora, ela ganha um outro sentido e um outro significado, uma ressignificação, né? Porque quando a Anitta compôs essa música foi para o irmão dele, se não me engano, o mais velho, que morreu. Isso. E essa música super atual nesse momento de pandemia que a gente está vivendo e tudo a ver com o integral, tanto que na letra ele fala sobre saudade. E é justamente isso que a gente está sentindo lá do colégio. Então, todos nós, alunos, funcionários, professores, querendo voltar lá para reencontrar vocês. Então, Não, e quanto pior ainda quando a gente vai lá, Matheus. Eu estive Uhum. lá, vi aquela escola vazia, dá um aperto por dentro. Muito. Eu tenho certeza que é isso que o Eanes está sentindo, que ele falou pra gente na quarta-feira, você estava presente na live. É doloroso ver a escola vazia. Falta a alegria e a energia dos meninos ali, que é a vida da escola, né? A vida humana. Então, quanto mais cedo, mais rápido a gente seguir as orientações, recomendações da OMS, a gente vai passar por tudo isso, a gente vai vencer e a gente vai voltar a se reencontrar juntos lá no Colégio Integral. Se Deus Então é quiser. isso, Neide, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, né, de estar falando, mostrando os meninos, até para conscientizar vocês sobre o Memorial Inumeráveis, e depois, né, dessa vírgula, essa pausa que a gente fez antes de começar a sua aula, a gente, né, pode, né, seguir em frente mesmo sabendo que não é fácil, mas a gente vai passar, vai superar tudo isso. Se Deus quiser, juntos. Sim. Gente, eu acho muito importante na fala do Matheus e na ideia do projeto em si, que ele está envolvido como voluntário, a importância da gente olhar para essas histórias como memórias amadas, pessoas queridas que deixaram legado, deixaram histórias. Não são apenas números. Não é esse número que não é mais 72 mil, né? Porque tá, todo dia que a gente olha, a gente vê que a estatística subiu mais e dói mais na gente. Quantas famílias, quantos familiares estão sofrendo a dor de não ter podido nem sequer velar essas pessoas tão queridas. Então, é muito triste a gente olhar para isso tudo. Infelizmente, quer queiramos ou não, fazemos parte de um período histórico, né, que é um registro na história do nosso país, na história mundial. O mundo todo está vivendo esse momento conturbado, de tantas partidas, né? E que a gente possa celebrar a nossa vida, mas ao mesmo tempo respeitar aqueles que já se foram através de um tributo como esse. E é por isso que eu vou lançar para vocês agora um desafio que deve ser concluído por vocês até na nossa aula de sexta que vem. Então, o M2 vai ficar encarregado, nós vamos nos organizar na nossa aula de terça-feira de manhã, que é o nosso primeiro horário, que é às 7h30 da manhã. Vocês vão me ajudar a organizar os grupos de vocês em grupos de 2, no máximo 4 componentes, 2, 3 e 4. Eu acho que mais que isso fica complicado para poder trabalhar, porque vocês vão trabalhar em pequenos grupos. Qual é o desafio que eu vou lançar para vocês fazerem? Vocês vão entrar no site do Inumeráveis, onde o Matheus, né, tem ali o seu ponto de apoio para produzir as histórias que para lá vão escolher uma história e vão transformá-la num vídeo. Vocês podem escolher para ilustrar desenhos, pode escolher imagens. Às vezes lá está falando com essa história do Fernando, que o Matheus escreveu, que fala do Círio de Nazaré, pode escolher uma imagem que represente isso. Vocês não vão achar fotos das pessoas, mas vocês vão construir
uma história em imagens para traduzir a história que vocês vão contar, certo? Então, na terça-feira, nós vamos organizar os grupos. Daqui até terça, vocês podem acessar, dar uma olhada lá no que tem, o que mais toca vocês. Porque, como diz o Matheus, as histórias nos escolhem, né? E eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais essa nossa sensibilidade diante da vida e diante da morte. A gente tem muita dificuldade em aceitar determinadas coisas, mas a gente tem vivido e convivido durante essa pandemia com a proximidade da morte. E isso faz com que a gente pense e repense qual é a importância da nossa vida, qual a significação que eu quero deixar, né? Qual que é o valor que eu quero deixar, que legado é esse que eu quero deixar. Não dá para passar em branco por tudo isso. Não dá para achar que é só número que está passando na televisão e que isso não significa nada. Fica muito vazio, certo? Eu espero que vocês façam coisas bem bacanas para a gente, de alguma forma, também dialogar com isso, conhecer melhor essas histórias, sentir um pouco. Vai doer? Vai, mas ao mesmo tempo vai fazer com que a gente tenha valor ou reavalie, ressignifique, como eu usei em outra live outro dia com vocês, a palavra ressignificar, ressignifica a nossa própria vida e a nossa própria história. Ok? Bom, ainda aqui engasgada, porque todas as vezes que, não é a primeira, mas todas as vezes que eu vejo essa parte que o Matheus está nos apresentando, eu fico engasgada. Então, que a gente possa dar continuidade como uma vírgula, né? Que isso seja realmente, literalmente, a vírgula, mas que a gente pense, que isso sirva para parar, pensar, sentir, e a gente dá mais valor àquilo que a gente tem e que a gente, às vezes, passa tão batido, né? Deixa despercebido. Vamos pegar aí o livro de vocês, página 324, tem um subtítulo lá, pontuação na construção do texto, e vocês têm esse cartaz, né? Reproduzido, é uma propaganda, como vocês sabem aí, e eu gosto bastante da maneira como eles abordaram. O meu não ficou muito bacana, não, o do livro tá melhor, que eu tive que esticar um pouquinho para conseguir ler com vocês aí o que está dentro. Então, a vírgula pode ser uma pausa quando não espere. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Aceito, obrigado. Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. A vírgula pode mudar uma opinião. Não quero ler. Imaginem e observem que à medida que essa vírgula vai saindo e modificando de lugar, ela vai interferindo no sentido e no significado da frase. E é exatamente o que a questão da página 325 do livro de vocês vai pedir para vocês fazerem. Nem sempre, ao ler, a gente consegue captar a importância da vírgula, tá? Ou a ausência dela modificando o sentido, ou a colocação dela quebrando a estrutura da frase, porque lembra que a gente comentou em aulas passadas, não posso separar sujeito de predicado com vírgula. Então, pontuação é determinante na construção de qualquer texto. E na hora de construir o vídeo, o que vocês vão ter que pensar? Na entonação que vocês vão dar ao texto que vocês estão narrando através de imagens e palavras, tá? Neide, Diga. Não tem problema não. Licença, é porque só para saber sobre os grupos do trabalho, tem que ser da mesma sala ou não precisa? Sim, nós vamos fazer pela sala. Nós vamos pegar o M2A e organizar em grupos, M2B e M2C. Mas na terça-feira a gente faz isso. Ah, não, ok. Obrigada, Neide. E aí vocês podem me ajudar, porque vocês podem procurar e me ajudar a organizar por afinidades. Eu acho melhor do que por imposição. Lá na escola. Viu, entendi, obrigada. Então, vamos lá nessa primeira questão, e eu quero que vocês me deem respostas. Uma coisa que está me preocupando muito, eu até coloquei isso outro dia para a coordenação da escola. Eu vou falar porque eu acho importante, para vocês poderem se sentirem também motivados. Eu sei que hoje está mais difícil, porque vocês devem estar como eu, estou engasgada com essa coisa da história do Matheus. Ela mexe com a gente, não tem jeito você passar por uma história dessa e falar assim, não senti nada, né? Só se você não tiver empatia nenhuma. Mas eu acho importante a gente parar e sentir. Eu tenho percebido, com as turmas que eu trabalho,
que o M2 é o mais apático. Então, eu tenho um número muito pequeno de participação na live de vocês. Então, eu gostaria que vocês participassem mais, que vocês envolvessem mais, porque é importante para a gente que está do lado de cá. Ficar olhando para essa tela preta, gente, é muito ruim, vocês não têm ideia. Sinto a falta danada de olhar nos olhos. Eu até brinquei com a outro dia, eu estava conversando com a Patrícia no WhatsApp, e a Patrícia é assim, doidinha de pedra, mas eu adoro a forma dela abordar, dela falar, porque ela é muito espontânea, ela é muito verdadeira. Ela falou, não, gente, não aguento mais esse trem de não ver ninguém, tudo mais. Nem que seja olhar nos olhos, ainda que a pessoa esteja de máscara, que você mantenha a distância de não sei quantos metros. Ver gente faz falta. Eu falei, é exatamente isso, Patrícia. Às vezes, faz falta ouvir vocês, faz falta vocês participarem. Não deixem isso se perder. Eu tenho certeza que esses 3 M2 que estão na tela aí comigo, né, estão aí do outro lado comigo, são turmas muito boas, vocês são pessoas muito boas, são alunos muito participativos e vocês estão se deixando ficar muito apáticos diante do processo. Não é o que a gente gostaria, mas é o que a gente tem. Vamos fazer o que a gente tem da melhor forma possível, né? Vamos tornar isso cada vez melhor. Então, busquem essa participação. Eu fico com vergonha de falar, todo mundo está me ouvindo. Deixa a vergonha de lado. Se você tiver que apresentar, né? Se você estivesse lá no integral, no meio do integral, discute com a escola lotada apresentando, você não teria que dar a cara a tapa. Então, vamos embora, vamos tentar fazer. Certo? Então, essa tentativa que eu estou falando com vocês, eu conversei com outros professores e eles também relataram que os M2 são os que menos participam. Então, vamos fazer diferente, vamos se tornar os melhores participadores nessas, né, dessas questões das aulas, vamos se envolver mais, vamos fazer sentir mais, justamente porque nós somos humanos e nós precisamos disso. Quem está do lado de cá e quem está do lado aí são pessoas, não são números. E a gente precisa ressignificar tudo isso que a gente está fazendo. Tem que ter uma razão, porque senão tudo fica tão vazio, tão sem propósito, e não pode ser vazio sem sentido. Voltamos ao anúncio aí. Segundo o anúncio, uma vírgula muda tudo. Analise semanticamente o emprego da vírgula nas frases destacadas em cada uma das situações a seguir. E interprete a diferença entre os enunciados. Toda vez que falar de analisar semanticamente, ele está pedindo para vocês caminharem no valor do sentido, tá? A vírgula muda a sintaxe? Muda. Ela pode interferir na sintaxe também, mas ao colocá-la num lugar diferente, eu posso estar dando uma informação completamente diferente. Então, olha lá na letra A. A vírgula pode ser uma pausa. Aí fez uma afirmação, beleza? Ou não. Quando ele coloca esse ou não, eu tenho as duas informações na primeira frase. A vírgula pode ser uma pausa ou pode não ser uma pausa, certo? Não, espere, não espere. Qual a diferença do sentido aí? De não espere e não espere. Quem pode falar aí para mim? Eu coloquei que na primeira é como se alguém tivesse indo embora depois de fazer uma proposta. E a outra pessoa diz para que ela não vá, que é para esperar. E a segunda, eu coloquei que alguém diz para outra pessoa que não precisa esperar por ela. Ótimo, você pegou o exemplo. Isso é ótimo, tá, gente? Dá para usar na construção da frase como ela fez aí, mas eu acho muito importante vocês contextualizando, fica mais concreto para explicar para o outro, inclusive. Então, o livro traz isso aqui como resposta. Na primeira, é um pedido para que o interlocutor espere. Olha como que é muito parecido com o que você disse, tá vendo? Ao construir a frase, você já fez o que ele está colocando ali. Na segunda, para que ele não espere, tá? Então, dá para fazer esse tipo de coisa sem problema. Agora, eu acho que contextualizado vai fazer mais sentido. Vamos lá na letra B. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Qual a diferença aí? Qual a diferença do isso só ele resolve? Isso só ele resolve. Que aí fica mais fácil, mais clara a entonação. A primeira, Neide, fala, tipo assim, essa questão única ele consegue resolver, porque é só uma questão. Isso. Mas seria a segunda frase explicaria mais ou menos assim. Essa questão particularmente, só ele tem a capacidade de resolver. Muito bom. Você contextualizou. Tá vendo que eu falei com vocês que à medida que se contextualiza, fica mais claro. Exatamente. Sua resposta está certíssima. Então, vamos lá. Opa, peraí.
Na primeira, a palavra só refere-se a isso. Então, somente isso. Eu acho que há uma dica aqui, ó, que é uma questão que a gente trabalha muito até nos avançados. Esse só aqui, ó, ele tem valor de somente isso. E aqui do somente ele. Se vocês associarem que esse só está associado aqui a essa palavra e esse só está associado ao ele, vai ficar fácil de vocês interpretarem o que ela também contextualizou. Na primeira, a palavra só refere-se a isso, somente isso, e na segunda se refere a ele, somente ele. Mas na contextualização, para mim, ainda fica mais claro como ela falou. Vamos pegar mais algumas aqui. Eu deixei batida primeiro, então deixa eu pôr as outras. Vou pôr as respostas, mas eu queria que vocês dessem a contextualização que vocês já fizeram aí, tá bom? Então, olha, ela pode forçar o que você não quer. Aceito. Obrigado. Então, imagine, por exemplo, chega lá com a xícara de café que eu tomei no meio do caminho aqui, a xícara do café tá lá, você oferece, você aceita? Aceito. Obrigado. Agora, a outra, você fez um favor para alguém e de repente você diz, aceito, obrigado, viu? Ou seja, você não me agradeceu. Eu queria ver se vocês contextualizaram de forma diferente da que eu pensei aqui ou do que o livro colocou. Quem colocou de forma diferente? As contextualizações são muito importantes aí. Coloquei a mesma coisa, Neide. Muito parecido, né? Então vamos lá na D. Pode acusar a pessoa errada. Diga. Só uma questão, nesse segundo aceito, obrigado, cabe a interpretação de aceitar por obrigação, porque está sendo obrigado? Sim, cabe. Então... E aqui tem uma coisa curiosa. Quem tá falando? Fala pra mim aí, porque eu ponho a outra tela na frente, não sei quem tá falando. É a Clara. Clara, tem uma coisa nessa palavra que você me lembrou que eu gosto muito. Vocês já repararam que todas as mensagens que eu marco de aula, não há obrigado nas minhas mensagens? Claro que vocês não devem ter observado, porque a gente passa batido quanto a isso. Já notaram ou não? Nunca notei, né? Eu uso uma outra palavra e quase sempre as pessoas associam essa palavra com uma palavra mais formal da língua, mas não é por ela ser mais formal. É pela significação da palavra justamente nesse ponto que a Clara tocou. Quando eu uso a palavra obrigado, eu vou pensar na origem da palavra. Quando eu digo que você fez um favor para mim, eu digo obrigada. Mulher diz obrigada, homem diz obrigado. Não é isso que a norma culta determina? Contudo, gente, a significação dessa palavra é muito curiosa. Eu usava sem pensar. De repente, eu precisei de um advogado que, por sinal, é muito amigo da Shirley, professor de Sociologia, de Atualidades lá do Integral, coordenado do avançado. E esse amigo dela, muito bom em Direito, né, tem um domínio muito grande do Direito, professor, né, de universidade, hoje já não mais, mas lecionou durante mais de 30 anos na universidade. E ele me disse que não usava a palavra obrigado há muitos anos. Aí eu falei, mas por quê? Ele pegou e falou assim, você já parou para pensar no significado dela? Eu falei, não. Aí eu fui pesquisar. Quando eu analisei a palavra na sua origem, aí eu parei de usar a palavra obrigado e substituí pela palavra grata. Aí por quê? Porque a palavra obrigado, Clara, como você mesmo colocou, é a mesma coisa que eu dissesse para o outro que fez um favor para mim. Olha, eu estou te agradecendo, eu me sinto obrigado a fazer algo para você porque você fez algo por mim. Quando eu uso grata, eu estou dizendo, eu te dou graças pelo que você fez por mim. E tem uma que vocês utilizam para agradecimento, os adolescentes de uma maneira geral, que tem uma significação muito bacana também, mas eu acredito que a maioria nunca pensou no significado dela. Você faz uma coisa para o amigo fala para você assim, valeu, viu? E faz um joinha. Sabe o que significa o valeu? Na origem da palavra, dou valor ao que você fez por mim. A gente às vezes não para pensar nas significações das palavras. Então, quando a Clara me perguntou aqui sobre essa ideia, né, nesse aceito obrigado, é que a questão de estar exigindo que o outro faça algo é muito comum quando a gente está agradecendo o outro, ou exigindo que o outro nos agradeça, como está ali. Então, eu acho que a significação muda, sabe? E vale mais. Bom, vamos dar sequência aqui na letra D. Outra, tá, gente? É muito comum vocês ouvirem uma construção, comentei isso com o avançado, porque a gente estava falando de concordância uma outra aula. Agora nós estamos trabalhando outro conteúdo, mas era concordância nominal.
Vocês já foram em alguma loja, algum lugar, e a moça diz assim, você diz, muito obrigado, muito obrigada. A moça fala assim, obrigado eu. E muita gente fica assim, será que está certo? Está, tá? É a mesma coisa que eu dissesse, tá? Trocando a posição do sujeito com a palavra em si, tá? Eu, obrigado. Eu é que te agradeço. É a mesma coisa, tá? Obrigado eu. Mas, pra mim, ainda sou estranho. Eu não uso, eu evito. Pra mim, me incomoda. Mesmo porque eu não gosto nem do obrigado. Vamos lá na D. Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Então, esse na primeira, ele está falando de uma outra pessoa. E na de baixo, você está falando do juiz. Quem falou aí de forma diferente para mim, na letra D, construiu aí um contexto? Mesma coisa, Neide. Ok. Então, você tem essa referência aí, que é uma terceira pessoa, né? Que é uma outra pessoa, que não está ali no diálogo, não é o interlocutor nem com quem ele está falando. O juiz aqui, tá, gente? Nessa letra D, a primeira frase da letra D, ele tem valor de vocativo. É com quem a gente está falando, tá? Agora aqui, ó, é de quem a gente está falando. Vocês podem interpretar dessa forma e responder dessa forma também. Vamos lá na letra E. A vírgula pode mudar uma opinião. Não quero ler. Não quero ler. E aí, o que vocês responderam? Eu acho que até deve ter respostas melhores do que essa que está aqui. O que vocês construíram aí? Ou pensaram muito parecido com o que eu deixei na tela? Ô, Neide, eu coloquei quase isso que você colocou mesmo. E a primeira, você nega a leitura, né? Ou seja, não quero ler isso, não quero ler este livro. E na segunda, o oposto. Né? A pessoa toma o livro, não, peraí, eu quero ler. Aí é diferente. Ou o texto, pode ser uma folha também. Bom, vamos dar sequência. 2. Na 2, pede o seguinte. Observe o texto verbal, que é aquilo que está escrito, e a imagem na parte inferior do anúncio. E o logotipo. Então, deixa eu ver se eu não cortei, tá, gente? Que às vezes a hora que eu reproduzo, eu corto sem querer. Ó, essa imagem aqui que eles estão mencionando, tá certo? Esse texto que tá aqui e aqui. Vamos lá. Então, observe o texto verbal e a imagem na parte inferior do anúncio, e o logotipo na parte superior em verde. Aí lá em cima tem um desenhozinho. Deixa eu ver se eu consigo, se eu não cortei, né? Aqui, ó, tá? No livro de vocês, talvez esteja até mais nítido, mas aqui você sabe de onde está vindo, ó. Tem um desenho de uma árvorezinha, tem escrito uma coisinha embaixo, que vai ser perguntado e respondido, e aqui embaixo nós temos outra leitura aqui. Então, está se referindo a esses contrapontos, né, que compõem o anúncio publicitário. Ainda bem que eu não cortei ele ali ao colocá-lo na tela. Então, tá lá. Quem é o locutor do texto? O que vocês responderam? Com quem que ele está falando? Aliás, quem é que está falando? Quem é que construiu? Quem é que representa esse texto? O que vocês responderam aí para mim? Quem que assina o texto? Eu coloquei que é a Associação Brasileira de Imprensa em apoio com a Editora Abril. Muito bem. Então, o locutor é aquele que produziu, né? Então, qual que é a empresa que representa? Esse logotipo, essa mensagem que está aí junto, vai nos ajudar a entender, interpretar o que é, tá certo? Levante hipóteses. Aí vai ter mais de uma possibilidade e eu quero ouvir o que vocês responderam. Onde provavelmente foi vinculado o anúncio? E justifique por que você pensou nisso. Como vocês acham, né? Qual revista, jornal, sei lá, que pode ter veiculado, publicado esse anúncio? Eu coloquei que provavelmente foi uma revista devido ao apoio da Editora Abril. Isso, lá tem várias, né? Então, vamos lá. Então, na primeira resposta, exatamente o que ela comentou, que é a Associação Brasileira de Imprensa apoiada pela Editora Abril, e a segunda, provavelmente, alguma revista da editora que está sendo apoiada por ela. Então, ele usa um veículo, né, para justificar a própria propaganda. É uma troca, né, de reforço da propaganda. Bom,
Observe, explique qual é a finalidade do anúncio. Para que vocês acham que esse anúncio foi construído? Qual o objetivo dele? O que vocês acham? Eu acho, Neide, que foi para poder, tipo assim, ajudar as pessoas a prestarem atenção na pontuação delas. Isso. Tipo assim, também prestar... Não, pode falar. Pode terminar, porque eu acho que é isso que você ia falar. Por isso que eu me interrompi. E, tipo assim, prestar atenção nas escolhas também. É só Sim, isso. as escolhas até da própria revista, né, gente? Então, eu acho que é uma duplicidade de papel aí. Vocês lerem o que está aí junto do lapisinho, vocês vão perceber que está comemorando os 100 anos da ABI. O que é a ABI? A Associação Brasileira de Imprensa. Então, quando você tem algo que é publicado, como o Matheus está fazendo lá no Inumeráveis, ao publicar essas histórias, a gente tem registro escrito. E quando a gente escreve, a gente tem que pensar em como que eu estou escrevendo, né? O papel da escrita é marcado ali pela questão da pontuação, é determinante. Por quê? Porque o outro só vai compreender aquilo que está escrito se ele conseguir visualizar as palavras colocadas ali de maneira adequada. Alguém já viu um anúncio? Deixa eu lembrar aqui. Ele é antigo, mas eu acho que eu já passei para a turma do vocês estão no M2, eu acho que eu passei, não sei se no F3 ou no M1. Vocês lembram de um anúncio que tinha uma publicitária, eu acho que na Praça em Paris, se eu não estiver enganado, e aí tinha um cartazinho, tem ele na internet, depois se vocês puderem puxar, vocês vão ver que tá com a resolução ruim, mas que ele existe. Literalmente por ser antigo. Mas tinha um cego pedindo esmola numa praça importante, não sei se na Espanha ou se em Paris, se eu não estiver enganada, em Paris. Aí, o que estava escrito na plaquinha dele, mal escrito, inclusive, eu sou cego, por favor, me ajude. Aí passou um publicitário, olhou que ninguém dava nenhuma moeda para aquele cego, ninguém ajudava. Aí ele falou, nossa, eu posso fazer alguma coisa. Aí o que ela faz? Ela só pega a plaquinha sem falar nada com o cego e ele passa a mão nos sapatos dela, tá? Ele passa na mão nos sapatos dela. Aí ela vai escrever a frase. Não mostra para a câmera qual é a frase que ela escreve. E aí ela coloca a plaquinha no lugar onde estava e vai embora. Ela não deixa dinheiro para ele. Ela simplesmente troca a frase. A partir do momento que ela troca a frase, toda pessoa que passa por lá deixa uma moeda. Aí, quando ela volta e vê que a latinha dele tá cheia de moedas, ela sorri. Aí ele passa a mão no sapato dela e faz a pergunta, o que você escreveu? Aí ela faz um carinho nele e fala assim, a mesma coisa, só que com outras palavras. Aí ela escreve mais ou menos assim, é primavera em Paris e eu não posso vê-la. Então, a maneira como ela escolhe de dizer aquilo que estaria na placa, faz com que as pessoas se sensibilizem. Então, muda o papel do texto, muda a abordagem do texto, certo? Então, eu vou deixar essa última aqui, que é a quem se dirige esse discurso, porque a nossa aula está encerrando aqui, tá? Dirigem-se a todos os leitores da revista como um todo. Essa letra C, encaixem aí, tá? Que também é explorar e trabalhar essa questão da importância da pontuação, beleza? Então, obrigado a vocês. Valeu muito a participação. Vão pensando uma estratégia bacana para poder utilizar nos vídeos que nós vamos produzir. Na terça-feira vocês vão me ajudar a montar esses grupos de uma maneira bem tranquila, bem rápida. Se Deus quiser, nós vamos fazer isso tranquilo. Vai sair coisas legais, eu tenho certeza. Bom final de semana a todos. E lembrem-se, somos pessoas com história e com memória, não somos apenas números. Obrigada, viu, gente? Valeu. Neide, muito obrigada pela aula de hoje, viu? Obrigada a vocês. Valeu muito.